Dor aguda no pós-operatório. Por que falar da dor aguda no pós-operatório? O alívio da dor depois de uma cirurgia é importante para o bem-estar e conforto do paciente e contribui para uma rápida e melhor recuperação. Apesar dos avanços substanciais na pesquisa em dor, diversos estudos mostram que menos de metade dos pacientes com dor no pós-operatório recebem alívio adequado da dor. Vários autores são unânimes em concluir que o maior obstáculo ao alívio adequado da dor não foi a insuficiência de métodos analgésicos, mas a ausência de organização. O serviço de anestesiologia, para dar uma resposta eficaz ao tratamento da dor aguda no pós-operatório e em linha com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, iniciou uma atividade estruturada para responder a esta problemática, sendo a doutora Sandra Carvalho a responsável por este projeto. Falar de dor aguda pós-operatório implica falarmos do conceito de dor e de dor aguda e de dor crónica. Portanto, dor é uma experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só o componente sensorial, mas também o componente emocional, que se associa a uma lesão tecidular concreta ou potencial e que é descrita em função desta lesão, e esta definição é subejamente conhecida por todos os clínicos. A dor é dividida em dor aguda ou dor crónica, consoante as suas características de início recente para a dor aguda, com uma provável duração limitada, existindo normalmente uma relação temporal e ou causal bem definida, enquanto que na dor crónica temos uma dor persistente ou recorrente durante pelo menos 3 a 6 meses, que muitas vezes persiste para além da cura da lesão que lhe deu origem. A dor aguda pós-operatória encaixa-se claramente aqui nesta definição de dor aguda. Temos uma dor de início recente, com uma duração provavelmente limitada e com uma lesão definida. Em relação à dor, é um tema subejamente discutido, subejamente documentado e cuja importância, quer a dor aguda pós-operatória em particular, que conduziu não só a uma extensa produção literária, mas a vários grupos de reflexão. Neste sentido, trago aqui alguns exemplos do que foi de facto a importância que foi dada a esta temática da dor. Em 2003, a Direção-Geral de Saúde faz sair uma norma que equipara a dor ao quinto sinal vital, implicando com isto o seu registro, avaliação e registro sistemático. Em 2012, a mesma DGS emite uma regulamentação, no fundo, da organização das unidades funcionais de dor aguda e, a par de todo este caminho em que se vai, de facto, dando a importância e visibilidade à dor e à sua gestão, as sociedades vão também, várias sociedades científicas vão corroborando todos estes documentos que vão saindo. E ainda que ao longo das últimas décadas este tenha sido o percurso e o objetivo sempre conseguirmos os melhores resultados no tratamento da dor, vamos dando conta, tal como a doutora Maria João disse na introdução, que estes objetivos não têm sido atingidos em pleno. E isto conduz a que em 2017 a IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, determina que 2017 é o ano de luta contra a dor pós-operatória. E isto porque criar um ano em 2017, depois de todo este percurso, a necessidade de criar um ano de luta contra a dor pós-operatória, porque de facto os resultados ficam aquém do que seria expectável em relação ao nosso desempenho. E porquê tratar a dor pós-operatória? Porque primeiro trata-se de uma questão de humanidade, não é? O tratamento da dor é atingível e é um direito
dos nossos doentes. Por outro lado, o não tratar a dor de forma eficaz tem implicações imediatas e a médio e a longo prazo tem implicações no doente, nas instituições. Ou seja, nós podemos, as implicações da dor não tratada, da analgesia ineficaz, no imediato, no pós-operatório, nós sabemos que podem nos trazer complicações multiorgânicas, do ponto de vista cardiovascular, respiratório, endocrinometabólico. Por outro lado, do ponto de vista do doente, podem implicar a curto e médio prazo alterações do sono, perda de autonomia, ansiedade, sofrimento, incapacidade de retomar a sua vida e do cumprimento das suas tarefas diárias, e do ponto de vista administrativo e institucional pode traduzir-se num aumento do tempo de internamento, numa maior taxa de complicações e, em última instância, numa má qualidade do atendimento. Estas são as razões pelas quais, de facto, o tratamento da dor aguda pós-operatório se impõe. Por outro lado, como tratar? Nós sabemos que temos que tratar, temos que saber como tratar. É consensual que, de facto, a analgesia que deve ser prescrita para um período pós-operatório é uma analgesia multimodal. Quando falamos em analgesia multimodal, falamos da associação de fármacos e técnicas que possam, ao nível da condução da dor, atuar a vários níveis. E este efeito sinérgico desta combinação terá como objetivo último um melhor resultado em termos de controle da dor e, por outro lado, uma minimização dos potenciais efeitos secundários. Nesta analgesia multimodal, nós temos a intervenção farmacológica, temos a hipótese de intervenção com técnicas, nomeadamente intervenção de neuroeixo, bloqueios de nervos periféricos, e, por outro lado, algo que não é menosprezável, que são as técnicas não farmacológicas, ou seja, o envolvimento do doente neste processo de analgesia, a explicação do plano analgésico, a explicação ao doente a existência de fármacos de recurso e o que é expectável em termos de curso é, além de transmitir confiança ao doente, vai permitir uma participação do mesmo, também melhorando potencialmente os resultados. Chegando a este ponto, o que é que nós temos? Temos, de facto, uma técnica que é consensual, a analgesia multimodal. Temos reconhecidas as razões pelas quais devemos tratar a dor no período pós-operatório, mas com o que é que nos deparamos ao longo destas décadas? Que, de facto, este tratamento da dor aguda em período pós-operatório é ainda insuficiente, e isto é largamente descrito em vários artigos. Além de este tratamento ser insuficiente, há neste momento, ao longo destes últimos anos, algo que nos preocupa, que é o fenómeno de cronificação da dor aguda. E isto, se para algumas situações cirúrgicas é largamente conhecido e identificado, como sejam o caso das toracotomias, das mastectomias e das amputações, por outro lado, noutras situações são ainda minimizado quer a sua ocorrência, quer o seu diagnóstico precoce, como sejam as hérnias inguinais e, por exemplo, nos pós-operatórios das cesarianas. Podemos ver que na literatura a incidência desta dor crónica pós-cirúrgica, dependendo das séries, tem uma larga distribuição, mas o que nos deve alertar, de facto, é que além desta incidência da dor crónica pós-operatória, e chamar a atenção no caso das herniorragias e das cesarianas, destes doentes, 2 a 4% têm uma incidência de dor crónica pós-operatória severa, o que pode ser especialmente incapacitante e limitador na vida diária destes doentes. Então,
Trago aqui, este artigo é de revisão, eu diria quase de reflexão. É muito interessante, escrito por alguém que se dedicou muito a esta questão da dor aguda e das unidades de dor aguda, o Sr. Raval, e que de facto documenta isto que acabo de vos transmitir. Nós sabemos quais são a técnica, a analgesia multimodal a mais indicada, temos os fármacos, temos os dispositivos, conseguimos identificar os grupos de cirurgia com um componente doloroso mais intenso, as necessidades dos doentes, mas onde é que nós não chegamos? De facto, há eficácia das técnicas analgésicas. Se formos neste artigo e em vários, se formos rever o que acontece, uma série de 2011 nos Estados Unidos, 80% dos doentes tinham dor não controlada no pós-operatório. Destes 80% dos doentes, menos de 50% receberam uma intervenção terapêutica que condicionasse o alívio da dor. E isto, se formos ver mais para trás, é sobreponível aos dados de 2003, de 93, ou seja, estamos a falar de um período em que muito se produziu e muito se discutiu, mas os resultados não sofreram grande alteração. Por outro lado, isto em termos de controle da dor. Por outro lado, por muito que falemos na importância organizacional da dor do pós-operatório, na Europa, nesta série, que também é referida neste artigo, temos em 736 hospitais, 34% não avalia dor pós-operatória sistematicamente e 56% não registra. Portanto, não há como aferir estes resultados. Então, tendo esta perspectiva, qual é o passo aqui? O passo decididamente é termos, do ponto de vista organizacional, um conjunto de pessoas e uma instituição que olhe para este pós-operatório de uma forma organizada e que assumir que este é também um desempenho clínico de excelência. Quando falamos nisto, falamos na necessidade de uma unidade de dor aguda em funcionamento, que deve promover o tratamento eficaz e seguro da dor aguda, mas que ao mesmo tempo deve realizar auditorias para avaliar a efetividade das suas estratégias adotadas, implementar programas de formação e atualização dos profissionais de saúde, disponibilizar informação aos doentes e cuidadores e promover a investigação. E esta é a nossa tentativa, de facto, nos últimos anos no Hospital de Cascais. Qual foi o nosso percurso enquanto unidade de dor aguda no Hospital de Cascais? Em 2000, a proposta de formação no fundo desta unidade e elaboração dos protocolos teve início em 2017, com a avaliação das necessidades, ao longo do segundo semestre de 2017. Em 2018 começámos uma atividade assistencial e de formação dentro do que era a capacidade de resposta do nosso serviço, portanto, com destacamento de um anestesista diariamente para acompanhar no pós-operatório e fazer a avaliação destes doentes, quer cirúrgicos, quer a eficácia da analgesia, quer dos efeitos secundários da mesma. E esta consolidação foi conseguida em 2019, a consolidação desta atividade regular, com um plano de formação, que foi uma formação de proximidade nas enfermarias. Começámos pela enfermaria de puerpério, passamos pelo bloco partos, estamos em curso também nas enfermarias de especialidades cirúrgicas, no fundo, fazer um trabalho com as equipas da enfermaria de maior proximidade para podermos responder melhor aos nossos doentes. E ao longo de 2020, o que é que tínhamos previsto e o que é que temos previsto como ação? Será a avaliação dos nossos resultados de 2019 que está em curso, mantermos e estendermos este programa de formação,
pensamos que é a altura de revermos os nossos protocolos analgésicos, os que mereçam de facto essa revisão e que seja necessário. E por outro lado, 2020, a gestão da dor aguda foi designada uma área prioritária para o Hospital de Cascais, o que nos traz a perspectiva da extensão desta atividade à restante dimensão do hospital. Por outro lado, se olharmos para o percurso da nossa unidade de dor aguda aqui no Hospital de Cascais, podemos correr o risco de pensar que ao longo destes 3 anos poucos resultados e pouco tiramos ainda do que foi feito, mas se tomarmos como referência este artigo, percebemos que a construção de uma unidade de dor aguda e o seu pleno funcionamento é algo que exige resiliência e que é um trabalho continuado. Por outro lado, 25 anos em construção de unidades de dor aguda parece-me um pouco excessivo, mas percebo que ao longo destas décadas o caminho tem sido nesse sentido. E percebermos também que ainda que nós consigamos identificar os fármacos, a disponibilidade imensa de fármacos, uma vasta disponibilidade de técnicas mais ou menos invasivas e as suas combinações, a adequação para determinado tipo de doente, a individualização às necessidades do doente e ao procedimento cirúrgico, ainda assim não é garantido que essa técnica seja infalível. Aparentemente, porque é que nós continuamos neste paradigma do temos a técnica e não é suficientemente eficaz? Ao que consta e é consensual a literatura, prende-se precisamente com esta frase que eu assinalo aqui, que é a apropriada organização das unidades de dor aguda. A intervenção das unidades de dor aguda tem que ser diária, continuada e tem que auscultar as necessidades de cada doente em cada momento, que não é necessariamente um protocolo fechado. Eu penso que esse deverá e será o caminho mais ou menos longo da nossa unidade de dor aguda e que será o caminho que nos levará aos melhores resultados dos nossos doentes pós-operatórios.